Livro do profeta Daniel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 27. Eu gosto quando Deus me inspira a trazer uma palavra que o texto é muito longo. Geralmente Deus me usa em textos curtos, versículos curtos, mas dessa vez serão 27 versículos no mínimo. Profeta Daniel, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Diz assim: Dario, que era o imperador, o rei ali daquela terra, Dario decidiu constituir 120 governadores para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes governadores deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e governadores, porque nele havia um espírito excelente. Deus havia abençoado Daniel com muita sabedoria. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os outros presidentes e os governadores começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Os companheiros de Daniel ficaram enciumados com o destaque que ele estava tendo ali diante daquela situação. Porém, eles não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Então esses homens tiveram a seguinte ideia: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e governadores foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os governadores, conselheiros, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione uma lei, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, que essa pessoa seja jogado na cova dos leões. Olha a ideia que os caras tiveram. Daniel, um homem fiel a Deus, eles tentaram encontrar um erro, uma corrupção em Daniel, não foi possível. Então eles tiveram a ideia de usar a própria fé de Daniel contra ele. Daniel tinha a prática da oração, era um homem de oração. Então eles tiveram essa ideia: ó rei, durante 30 dias o Senhor vai ser Deus. Durante 30 dias é o Senhor que será o Todo-Poderoso, e todo mundo tem que pedir ao Senhor, todo mundo tem que fazer uma prece, oração ao Senhor. Se essa pessoa fizer oração a qualquer outro Deus, essa pessoa irá morrer. E o rei, orgulhoso e prepotente, gostou, né? Portanto, ó rei, sancione a lei e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e a lei. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas se abriam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia, ele se colocava de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel, e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Meus irmãos, olha que lindo. Os inimigos de Daniel foram escondidos até a casa dele, e o encontraram fazendo o quê? Orando. Meus irmãos, quando os nossos inimigos, os demônios, olham para dentro da nossa casa, o que os demônios enxergam a gente fazendo? O que Satanás está vendo? O que o nosso inimigo vê quando ele olha para dentro da nossa casa, para onde a gente mora? Será que Satanás tem nos encontrado orando, louvando, glorificando o Senhor? Porque os inimigos de Daniel se depararam com essa cena. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois
se apresentaram ao rei para falar a respeito da lei e perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou uma lei ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ao rei, o Senhor não assinou a lei dizendo que essa pessoa deveria ser jogada na cova dos leões? O rei respondeu: sim, a lei está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser mudada, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e da lei que o Senhor assinou, porque 3 vezes por dia ele faz a sua oração ao seu Deus. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol ele se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o Senhor sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel, com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque eu fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, e eles, os seus filhos, as suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Que relato maravilhoso, meus irmãos. Que relato maravilhoso. Meus irmãos, esse relato aqui confirma aquele pensamento que muitas vezes nós temos. Que pensamento é esse, pastor? Aquele pensamento que diz assim: foi só começar a orar, meus problemas aumentaram. Foi só começar a ir para a igreja, começou a perseguição. Foi só começar a andar na presença de Deus, parece que se levantou inimigos por todos os lados. Meus irmãos, esse relato confirma isso. De fato, por causa da fidelidade, por causa da vida de louvor e de adoração, por causa da vida de oração de Daniel, os inimigos se levantaram contra ele. E aquele homem começou a ser perseguido. Aquele homem teve que orar escondido. Quando ele abria a janela do quarto, voltado para Jerusalém, era um sinal de reverência, porque o templo estava em Jerusalém. Então ele abria a porta do quarto, ele abria a janela do quarto, para a direção da cidade santa, Jerusalém,
porque o templo estava lá, mas ele estava no andar de cima. E certamente aqueles inimigos devem ter subido em árvores, devem ter subido em um telhado de uma casa vizinha para espionar o homem. E glória a Deus, porque ao subir em uma árvore e ao subir no telhado de uma casa para espionar Daniel, não deram de cara com Daniel fazendo coisa errada, deram de cara com ele orando, buscando a face de Deus. Que assim os inimigos nos encontrem, que assim Satanás e os seus demônios nos encontrem em oração e em constante oração. Mas havia uma lei. Aqueles homens manipularam o rei para acusar Daniel e convencer o rei a fazer uma lei que durante 30 dias o rei seria o Deus e que todo mundo no reino deveria fazer orações ao rei e não aos deuses, seja qual for o Deus. Mas Daniel não se prostrou diante do rei, Daniel era fiel. E por causa disso, aqueles homens conseguiram levar Daniel para diante de uma condenação e uma condenação de morte. Mas, meus irmãos, vocês pensam que a luta, vocês pensam que as dificuldades na vida de Daniel começaram aqui? Não. Meus irmãos, Daniel sempre foi perseguido. Daniel sempre foi cercado de inimigos. Daniel sempre foi oprimido. Até porque ainda jovem, ele deveria ter 17, 18 anos, ele foi aprisionado. Ele foi arrancado da sua terra e foi acorrentado para a Babilônia e ali começou a sofrer. Mas o Espírito de Deus estava sobre ele. E desde o primeiro dia na Babilônia ele começou a se destacar. Agora deixa eu só revelar algo para vocês que é muito forte. Segundo os historiadores, Daniel era castrado. Vou falar um português bem esculachado. Daniel era capado. Porque Daniel era eunuco. Daniel e os seus companheiros, eles foram separados pelo rei para servirem no palácio. E naquela época o costume era, todos os homens que eram separados para servir dentro do palácio, deveriam ser castrados, deveriam ser capados. Sabe por quê? Para não dar em cima da rainha. Para proteger a rainha, todos os homens que trabalhavam no palácio tinham os seus órgãos genitais cortados. E Daniel sofreu isso. É por isso que a Bíblia fala que Daniel, quando o rei determinou aquela alimentação para aqueles jovens que estavam sendo preparados para assumirem cargos ali dentro do palácio, a Bíblia fala que Daniel foi até o chefe dos eunucos. Havia um chefe entre os eunucos. Então, se aquele homem era o chefe, Daniel estava debaixo da autoridade dele. E como eu disse, os eunucos tinham seus órgãos genitais cortados. Era uma forma do rei proteger a rainha e as princesas de qualquer ataque. Olha que sofrimento deste homem. É por isso que Daniel não se casou, é por isso que Daniel não deixou descendência, mas permaneceu fiel. Permaneceu sendo usado por Deus, permaneceu tendo visões e revelações poderosas. E não bastante, esse homem também foi atirado na cova dos leões, por causa da fé. Daniel não foi jogado ali porque roubava, porque adulterava, porque prostituía, porque era um assassino. Daniel foi jogado na cova dos leões, meus irmãos, porque era fiel a Deus, era um homem de oração. E como eu disse, esse texto confirma que, de fato, a partir do momento que a gente decide buscar a presença de Deus, as lutas vêm, meus irmãos. A partir do momento que a gente decide buscar a presença do Senhor, os leões começam a rugir, as cascavéis começam a chocalhar os seus chocalhos, demônios se levantam por todos os lados para tentar nos impedir. E o problema é que quando nós não temos discernimento espiritual e não atentamos para isso e olhamos somente para a carne, porque, meus irmãos, quando as lutas vêm, quando as tribulações vêm, não vem na figura de um demônio, vem na figura de pessoas, vem na figura de carne e de sangue, pessoas que são manipuladas, como esses homens manipularam o rei, pessoas que são manipuladas pelos demônios, por Satanás, para nos perturbar, para nos perseguir, para nos causar dano e sofrimento, e tudo porque estamos buscando a presença de Deus.
E é necessário termos discernimento, meus irmãos, para não abandonarmos ao Senhor. Porque Daniel, meus irmãos, tinha motivos de sobra para se revoltar contra Deus. Ele era um nobre, ele era de família rica em Israel e foi levado como escravo para a Babilônia. Provavelmente ele era noivo, provavelmente ele estava destinado a um casamento, ele sonhava em ter filhos. E a primeira maldade que fazem com ele na Babilônia é castrá-lo, é capá-lo. Mas aquele homem permaneceu fiel. E lá estava ele trabalhando como escravo. Ele era um presidente, ele se destacava, mas ele estava como escravo. E ali estava ele sendo fiel. Ali estava ele servindo ao rei como se fosse o próprio Deus, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Mas ainda assim ele foi perseguido de tal forma que foi jogado para morrer. Mas Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões. Aleluia, Deus enviou o anjo para livrar Daniel. Ah, meus irmãos, tem algumas cenas, tem alguns acontecimentos bíblicos que eu queria estar presente, sabe? E eu queria estar presente dentro daquela cova. Colado com Daniel, é claro, né? Colado com ele ali, porque se ele estava protegido, ele estava protegido também. Como será que os leões ficaram? Será que ficaram dormindo? Será que ficaram deitados? Meus irmãos, aqueles leões eram deixados com fome. Aqueles leões eram deixados com fome para quê? Para justamente matar todas as pessoas que fossem tiradas ali dentro. Os leões estavam famintos. É tanto que, logo após o livramento, os inimigos de Daniel, a Bíblia fala que eles nem haviam chegado ainda no fundo, os leões já abocanhou todos eles, porque estavam famintos. Meus irmãos, Deus guarda, Deus livra, Deus fecha a boca de Satanás e seus demônios, se vivermos uma vida de fidelidade, se vivermos uma vida de oração, uma vida de temor ao Senhor. Mas nós temos que ter esse entendimento, não se assustem, não murmure, não reclame de Deus. Ah, Deus, quanto mais eu te sirvo, mais dificuldade eu tenho. Quanto mais eu vou na igreja, mais luta eu tenho. Quanto mais eu oro, mais problema me acontece. Glória a Deus por isso, você está no caminho certo. Meus irmãos, se preocupem quando Satanás te deixar em paz. Se preocupem quando os demônios não te incomodarem. Nós temos que ter essa preocupação. Quando Satanás deixar de te perturbar, dá uma olhada na sua vida. Quando os demônios deixarem de se levantar contra a sua vida, fique preocupado, fique temeroso. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa você deixou de fazer diante do seu Deus, ou alguma coisa você está fazendo de errado diante do seu Deus, a ponto de Satanás falar o quê? Ah, não vai mexer com ele mais não, deixa ele lá sossegado, não vamos incomodar, deixa ele do jeito que está. Temos que perturbar Satanás, meus irmãos, da mesma forma que Daniel perturbou aqueles homens, aqueles inimigos. E como Daniel perturbou? Orando, orando e orando. Agora veja que interessante. Eu aqui falo muito sobre a oração, né? Que nós temos que orar, que nós temos que passar tempo com Deus. Meus irmãos, Daniel orava somente 3 vezes ao dia. Somente 3 vezes ao dia. Ele era um homem muito ocupado, ele era escravo. Ele tinha que prestar contas ao rei. Ele era um dos líderes dos governadores. Certamente ele era muito ocupado, acordava cedo, dormia tarde. E eu imagino que a primeira oração do dia era antes do café da manhã. Ele colocava o joelho no chão para orar. Certamente a segunda oração do dia era ali no intervalo do almoço. E certamente a última oração do dia era antes de dormir. E essa com certeza uma oração longa que chegava até a madrugada. Mas aquele homem orava somente 3 vezes ao dia. Mas pode ter certeza que eram orações com fé, com temor, com fervor e com muita rendição ao Senhor. Mas esse homem sofreu, meus irmãos. Meus irmãos, o que eu gosto na palavra de Deus, além de ser a palavra de Deus, o que eu gosto na palavra de Deus é que a Bíblia não esconde o sofrimento de ninguém. A Bíblia não esconde o sofrimento de ninguém, meus irmãos. Desde o primeiro profeta, Abraão foi o primeiro homem chamado de profeta. Desde o primeiro profeta Abraão, todos os homens e as mulheres de Deus sofreram, e Deus não escondeu. Está escancarado aqui, ó. Está escancarado, mas esses homens e essas mulheres viveram pela fé. Sofreram muito, mas viveram pela fé.
Por quê? Porque o coração deles não estava neste mundo, mas estavam na presença de Deus. Quando o nosso coração está em Deus, meus irmãos, nós podemos suportar. Nós podemos suportar. E Daniel faz lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi outro homem de sofrimento. O apóstolo Paulo foi outro homem de luta. E certa vez, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, preste atenção, se hoje essa Bíblia está aqui em minhas mãos, foi por causa do apóstolo Paulo. Foi ele. O apóstolo Paulo escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento. O apóstolo Paulo foi o homem que Deus usou para criar a doutrina da igreja. O apóstolo Paulo foi um homem que Deus usou para fundar igrejas. A maioria das igrejas primitivas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Mas olha só o que esse homem diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite inteira boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos do meu próprio povo, em perigos dos estranhos, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome e com sede, muitas vezes em jejum, muitas vezes com frio e muitas vezes até mesmo em nudez. O apóstolo Paulo sofreu tudo isso, e esse homem permaneceu fiel, orando, buscando, fazendo a obra de Deus. E nós, na primeira topada do dedão, murmuramos. Na primeira bênção que está demorando para chegar, demorando porque Deus é o dono da bênção. Ele dá quando Ele quer, na hora que Ele quer. Bastou começar a demorar, não adianta não. Não adianta servir esse Deus, não adianta buscar a face do meu Deus. Meus irmãos, evangelho é sofrimento. Vida cristã é sofrimento. Aceitou Jesus, prepara os lombos, o chicote vai vir. Prepara, meus irmãos. A zombaria. Certa vez a Jaqueline falou que uma mulher se aproximou dela para zombar da fé dela. Um demônio usando aquela mulher para zombar da fé da Jaqueline. Permaneça fiel, Jaqueline. Permaneça fiel e grande será o galardão. Aleluia, Deus. Evangelho é sofrimento. Evangelho é luta. E como me entristece saber que muitas pessoas estão aceitando Jesus enganadas. Tem pessoas que estão aceitando Jesus achando que depois que aceitar Jesus vai ser as 1000 maravilhas. Eu lembro daquele ditado antigo, né? Sabe de nada, inocente. Quem verdadeiramente recebe Jesus, meus irmãos, será perseguido. Porque depois que você recebe Jesus como Salvador, você ganha um inimigo e ele se chama Satanás. E ele não está só, ele tem milhares e milhares de demônios. Mas o Senhor está conosco como um poderoso guerreiro. Se nós orarmos, se nós permanecermos fiéis, se nós seguirmos o exemplo de Daniel, se nós seguirmos o exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo em meio às pedradas, os açoites e as perseguições, permanecendo fiéis, certamente, meus irmãos, receberemos uma coroa de glória. Receberemos um galardão celestial e passaremos uma eternidade na presença do Senhor. Em nome de Jesus eu suplico, não desista não, meus irmãos, não desistam. Não deixa Satanás escutar você dizer: eu estou desanimado, eu acho que eu vou abandonar a igreja, eu não quero mais estar na igreja, eu não quero mais ser crente. Não dê essa alegria para o capeta não. Pelo contrário, abra a sua boca para dizer o seguinte: pode vir, Satanás, pode vir porque o meu Deus está comigo, pode vir porque eu sei a quem eu sirvo,
Pode vir, porque eu sei que Ele é o meu pastor, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me fortalece. Pode vir, Satanás, porque maior o que está em mim do que o que está nas tuas mãos imundas. Se Daniel sofreu, vocês irão sofrer. Se o apóstolo Paulo sofreu, vocês irão sofrer. Se o próprio Jesus Cristo sofreu, por que nós não iríamos sofrer, meus irmãos? Mas Daniel e o apóstolo Paulo sofreram na presença de Jesus. É melhor sofrer na presença de Jesus, por amor a Jesus, do que ser amaldiçoado nas mãos de Satanás e passar uma eternidade no inferno. Por isso, seja qual for a sua luta, seja qual for a sua guerra, e eu conheço vocês, eu sei das suas lutas, eu sei das suas guerras, eu sei das suas dores físicas, das suas preocupações, das suas decepções, eu conheço vocês, e vocês me conhecem. Vamos ser fortes, meus irmãos. Vamos perseverar. Vamos resistir. Vamos encher o nosso coração de alegria, de estar na igreja. Vamos disciplinar a nossa vida de oração somente 3 vezes ao dia. Somente 3 vezes ao dia. Comece dessa forma, 3 vezes ao dia. Ao acordar, ali no período do almoço e antes de dormir. E pode ter certeza que força e vigor espiritual receberemos do Senhor. Aleluia, Deus. Agora fica a pergunta: oh Deus, por que o Senhor não livrou Daniel dos inimigos? Muitas vezes pedimos isso, né? Meus irmãos, procura alguém na Bíblia que Deus livrou dos inimigos. Nenhum. Deus não livrou Abraão dos inimigos. Deus não livrou Moisés de ser perseguido por Faraó. O Faraó perseguiu Moisés. Deus não livrou os profetas. Deus não livrou Daniel. Deus não livrou o apóstolo Paulo. Deus não livrou nenhum dos mártires, Pedro, João, Lucas. Deus não livrou o próprio Jesus. Diante disso, meus irmãos, eu chego ao entendimento que uma oração que Deus me escuta é essa: ó Deus, me livra dos meus inimigos. Eu creio que Deus não ouve essa oração, não. Eu creio que a oração que Deus quer ouvir é: Deus, me dê fé para suportar, me dê fé para resistir, me dê fé para prevalecer. Até porque está escrito: resista ao diabo e ele fugirá de vós. O nosso pedido a Deus diante das lutas não é para Deus nos livrar, é para Deus nos dar resistência, para que diante da nossa fé, Satanás e seus demônios recuem e caiam por terra. Aleluia, Deus. Isso. Para livrar não. Livrados de todos os inimigos só na eternidade. Livres de Satanás e seus demônios somente lá no céu. E para finalizar, deixa eu trazer uma palavra de amor, meus irmãos. Os nossos inimigos de carne e osso não são os nossos verdadeiros inimigos. Temos que ter noção do que a palavra de Deus ensina. Certa vez Jesus Cristo disse que nós devemos orar e amar. Amar e orar em favor daqueles que nos perseguem. A respeito de homens, mulheres, seja estranhos ou de dentro da nossa própria casa, nós temos que amar essas pessoas, nós temos que orar por essas pessoas. Por quê? Porque elas não são os nossos inimigos. A Bíblia fala que o nosso inimigo é o diabo e ele anda ao nosso derredor. A respeito das pessoas, seja elas quais forem, seja qual for esse homem, seja quem for esta mulher que está te perseguindo, te caluniando, o seu dever não é odiar essa pessoa, não é também perseguir essa pessoa, não é devolver na mesma moeda, ou fazer uma oração pedindo para Deus matar aquela pessoa. Tem crente que faz isso. Acha que não tem? Tem. Então nós temos que amar e orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, porque os nossos inimigos não é a carne nem o sangue, mas principados e potestades. E Deus nos guarda, Deus nos livra. O sangue de Jesus repousa sobre todo aquele que permanece fiel em adoração, em louvor e oração. E da mesma forma, meus irmãos, que Daniel aqui foi lembrado, da mesma forma que o apóstolo Paulo aqui foi lembrado, acredite, os anos irão passar
E talvez os nossos filhos e netos irão lembrar da nossa fé, irão lembrar da nossa perseverança. Oh, meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu tio, a minha tia, foi um homem, foi uma mulher de Deus, foi perseguido, foi humilhado, foi abandonado, mas permaneceu fiel. Glória a Deus. Meus irmãos, se vivermos uma vida na presença de Deus, fiel e verdadeira, os anos irão passar e nós seremos lembrados, nós ficaremos marcados, seremos testemunhas de que de fato vale a pena servir ao Senhor. Amém?